Havia um irmãozinho que o pastor sempre dava oportunidade para ele pregar na igreja. E toda vez que ele pregava, ele estendia a mensagem, né? A mensagem ficava muito longa. E os irmãos começaram a reclamar dele para o pastor. Ô pastor, irmão, é uma bênção. Só que ele demora muito, né? Então tem famílias que precisam pegar ônibus. Tem mulheres que o esposo não é convertido. Então está atrapalhando muito. Então o pastor deveria conversar com esse irmão e falar para ele, na hora que ele for ministrar a palavra, para ele ser mais breve um pouco, né, na palavra. E o pastor foi conversar com ele. E aí o pastor conversou com ele, explicou a situação e falou assim, vamos combinar uma coisa? Então fica assim, toda vez que eu chamar você para pregar, eu vou ficar sentado atrás de você. E quando eu perceber que a mensagem ficar muito longa, eu vou falar amém. Aí, na hora que eu falar amém, você termina a mensagem, encerra, né? Agradece a oportunidade. Tá bom, vamos combinar assim? Vamos. E aí o pastor chamou ele para pregar, né? Teve esse momento, louvor, tudo. Vamos convidar o irmão, que vai ser o ministrador da palavra. Aí o pastor atrás dele, o combinado é o amém. Aí o pastor falou assim... A palavra está com o irmão. Eu saldo a igreja na paz do Senhor. Amém? Aí o pastor atrás. Amém. Agradeço pela oportunidade. Está combinado? Se tiver longo, você fala amém. Então vamos lá? Eu saldo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Isso aqui é a técnica do Éder, né? Diz que é para relaxar. Então vamos lá, gente, ó. Dia 2 de junho desse ano eu completei 50 anos de vida, meio século de vida, né? Falo que lá em casa eu e a Kátia tem um século de vida agora lá, né, Kátia? Nós dois juntos, né? E nesses 50 anos de vida, eu acho que quem já chegou e vai chegar em 50 anos de vida, você começa a fazer uma análise de que foi a sua vida até agora, né? Salomão, ele fez isso, né? Eclesiastes. Ali a gente vê Salomão fazendo um resumo da vida dele. E eu completei meus 50 e já estou começando a resumir a minha vida, né? O que foi a vida do Zé, né? Tudo que eu vivi até hoje. E eu percebi que nessa vida de 50 anos, eu tive momentos de alegria, eu tive momentos de tristeza, tive momentos de felicidades, momentos de infelicidades, tive momentos de riso, momentos de choro, momentos de conquistas, momentos de perdas, momentos de prazer e momentos de sofrimento. Então, tudo isso que eu citei para vocês foram momentos que eu passei na minha vida. E eu fazendo uma análise da minha vida, eu percebi que eu poderia ser muito mais feliz, eu poderia ser muito mais alegre, eu poderia ter sorrido mais, eu poderia ter conquistado mais e eu poderia ter sofrido menos. E por quê? Por quê? Tudo isso por causa do pecado. E o que a gente vai estar falando aqui hoje à noite sobre o pecado, ele é algo que ele atrapalha a nossa vida, em muitos casos ele destrói a nossa vida. E é algo que Deus não planejou para a vida do homem, o pecado, né? E o texto que eu escolhi para estar aqui falando com os irmãos essa noite é um personagem que eu vivi a vida dele, né? Há 1 ano e 3 meses eu estive aqui na frente falando sobre Naamã, né? A pessoa que eu fui, o Naamã na vida. E esse personagem que eu vou estar conversando com vocês aqui nessa noite é um personagem muito conhecido de nós, é Sansão. E a história de Sansão a gente sempre conhece como uma pessoa herói, né? Uma pessoa, um guerreiro, um homem forte. Mas Sansão foi uma pessoa que ele brincou com o pecado. E por ele ter brincado com o pecado, ele pagou um preço muito grande na vida dele. E eu sou essa pessoa que está aqui na frente hoje. Eu sou uma pessoa que hoje eu estou aqui para dizer para vocês que eu fui uma pessoa que eu brinquei com o pecado,
E eu paguei um preço muito grande por brincar com o pecado. E a gente vai estar lendo o texto aqui, esse texto que eu escolhi, é uma parte do texto, né, que conta a vida do Sansão, e é um texto que fala o momento que ele ficou brincando com o pecado, tá? Vai estar sendo projetado aí, tá, pastor? Tá? Então a gente vai estar lendo aqui, Juízes 16, de 1 a 22. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza, e lá viu uma prostituta, e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, e então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. E ficaram em silêncio pensando, né? Eu gosto sempre de quando eu estou lendo a palavra, eu sou que nem o pastor Renato, né? A Kátia também é assim, eu vou imaginando a cena, eu não sei se tem irmãos que é assim. Então vai fazendo aí o seu filme da historinha do Sansão. Vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. E depois se levantou e arrancou o portão da cidade, e com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela, e eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Aqui começa a historinha de Sansão. E Sansão respondeu: se me amarrar com 7 cordas de arcos novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Homens escondidos esperando no quarto, então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga o que alguém pode amarrar você. E Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim? Diga como é que alguém pode amarrar você. E ele respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse, e quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou os pregos e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar, isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele.
Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, e ficarei fraco e serei como qualquer um. E quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro, e ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. E em seguida chamou um homem, e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando o moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Amém? A palavra nazireu era a pessoa que tinha um voto de consagração especial, uma pessoa fazia diante de Deus. Isso é muitas vezes o pai, né, que consagrava os seus filhos, né, para ser nazireu. E o nazireu, ele era uma pessoa que ele tinha que se abster do vinho, ele não podia cortar os cabelos e não podia aproximar-se de um cadáver. E eu pensando em nazireu, eu fiquei imaginando nós. Hoje, quantos de nós somos nazireu? Eu acredito que muita gente aqui, desde quando nasceu, desde pequenininho, o pai levou você aqui na frente para que o pastor apresentasse você ao Senhor, consagrando a sua vida ao Senhor. E eu fui uma pessoa dessa. Eu lembro que a minha avó falava assim: filho, quando você nasceu, a gente levou você lá na igreja, o pastor orou, e ele falou que você ia ser uma bênção nas mãos do Senhor. E quantos de nós não somos assim? Né? Quantos nós um dia, o pai veio aqui na frente, na igreja, o pastor consagrou nossas vidas para que nós fôssemos nazireus, pessoas consagradas para fazer aquilo, o propósito que Deus tem na nossa vida. E a gente entende que depois de Deus, ninguém nos conhece melhor do que o nosso inimigo. Depois de Deus, a pessoa que conhece mais a gente é o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele fica rodeando ao nosso derredor, investigando para conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, o nosso ponto fraco. E cada um de nós tem um ponto fraco. Cada um de nós aqui tem a nossa fraqueza. Se eu falar para você pensar agora aqui, aonde é que o diabo mais derruba você? Você tem esse ponto fraco na sua vida. Pode perceber. Sempre o diabo está te derrubando numa área da tua vida. Para alguns é dinheiro, para alguns é vaidade, para alguns é poder. O que é tentação para mim não significa muita coisa para você. Um exemplo, imagine que uma pessoa, a tentação dela é na área sexual. Se ela estiver andando na rua e ela vê uma carteira, ela vai pegar aquela carteira, vai olhar, vai tentar identificar de quem que é aquela carteira e vai devolver. Sabe por quê? Porque não é a fraqueza dela. Ela não tem uma fraqueza de pegar aquilo que é dos outros. E o diabo vai derrubar ela na área sexual. Então, cada um de nós temos uma fraqueza, né? E nós somos vulneráveis em algumas áreas da nossa vida. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei dos 7 pecados capitais, porque eu lembrava de pecado, de ira, disso. Eu falei, nossa, está parecendo os pecados capitais. E eu vou estar falando aqui dos pecados capitais. São 7 pecados capitais. Na hora que eu estiver citando, você vai identificar com algum. Você pode ter certeza, ou com 2, com 3, eu não sei. Mas esse pecado capital aí da sua vida, você vai perceber que é ele que você luta todos os dias. Porque é a área que o inimigo usa para te derrubar. Então, o primeiro pecado capital é a ira. Descontrole emocional que leva a ações e pensamentos excessivos, destrutivos e agressivos.
Então, se você é uma pessoa que é nervosa, você é uma pessoa que se irrita fácil, que se ira fácil, você tem essa fraqueza dentro de você, você vai perceber que o diabo sempre vai tentar te derrubar nessa área, na área da ira. Você pode ter certeza. Percebe lá no seu trabalho, dentro de sua casa, lá onde você anda, se você é uma pessoa que tem essa fraqueza, sempre vai vir alguém para tirar a tua paz, você pode ter certeza. O segundo pecado aqui é a gula. Coisa linda, hein? Comer é uma delícia, né? Já pequei muito, hein? Agora eu estou melhorando nesse pecado, hein? Desejo excessivo e descontrolado de comer e beber, indo além da necessidade nutricional. É gostoso comer, né, gente? Fala a verdade. Ô, coisa boa, né? Mas tudo que é excesso, né, tudo que é excessivo faz mal e é pecado. Você vê, até o comer, que é algo bom que Deus fez, se você não tiver domínio na sua vida, você está pecando. Né? Você vê que é uma coisa boa. Você vê que o pecado não é tudo que é ruim. A comida é coisa boa, coisa feita por Deus para nos alimentar. Mas só que se você fazer desordenado, você vai estar pecando. E o diabo vai usar você também nessa área. Você vai ser um comilão, um glutão, né, como falaram para Jesus, né? O segundo pecado, esse aqui eu creio que é um dos pecados perigosos na vida nossa, gente. É o orgulho, soberba. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste à soberba. Gente, se Deus, que é amor, que é graça, Ele resiste gente soberba, imagine nós. Como é difícil você viver de lado de pessoas soberbas. Sabe aquelas pessoas que parece que ela sabe de tudo? Ela não dá ouvido a ninguém, tudo é ela, tudo é em volta dela, só ela que sabe. Então, se você é uma pessoa dessa, o diabo vai te usar também. Ele vai pegar essa área sua da soberba, e você pode perceber que toda pessoa soberba, ela nunca tem ninguém do lado dela, porque ninguém resiste gente assim, gente. É tão difícil você conviver com pessoa soberba. A segunda é luxúria. Gente, você acredita que depois de 50 anos, que eu achava que luxúria era a gente ter dinheiro, sabe? Aí eu falava assim, o pecado é luxúria, é andar de carrão, quer ter desejo de ter... Aí não tem nada a ver, né? É o desejo desordenado por prazeres sexuais, sem levar em conta os propósitos de união e procriação. Lascívia, fornicação, prostituição e adultério. Eu fui uma pessoa que o diabo me derrubou nessa área aqui, ó. Essa área aqui foi a área que o diabo mais me pegou. E eu paguei um preço alto. Há um ano atrás, se vocês quiserem lá olhar a mensagem, eu falei aqui. Segundo, a ganância. Tem gente que vai cair nessa área aqui, ó. Dinheiro, né? Tio Patinhas. Desejo excessivo, insaciável por bens. Ganância, gente. Por bens materiais, poder, status, pessoas que querem ser a gente na vida, sabe? Ter dinheiro, ter fama. Ou qualquer coisa que possa ser usada para satisfazer um egoísmo insaciável. Isso aqui é um perigo também na vida da gente. Então, muitas vezes, se você tem essa fraqueza aqui da ganância, o diabo te vai derrubar nisso aqui. Você cuidado, viu? Pecado da preguiça. Acho que ninguém tem esse problema aqui não, né? Preguiça, né? Eu vejo os jovens e os adolescentes de hoje, né, Gui? Ô, a turminha, eu não tenho preguiça para isso. Lá em casa é assim, né? Vai mandar lavar uma louça, você tem que falar 3 vezes. Ana, Esther, a louça. Ana, Esther, a louça. Ana, Esther, a louça. O quê? A louça. Ah, tá, pai, já estou indo. Ô, vai dar graça, hein? Dessa turma, hein? Estado de desinteresse, negligência, desleixo no cumprimento de deveres, seja no trabalho, na fé, ou em outras áreas da vida. Eu estava vendo um vídeo esses dias, um empresário, viu, Renan, a dica. Ele falou que ele não contrata pessoas menos de 30 anos de idade mais. Porque ele falou assim, que ele dá curso, ele dá incentivo, ele dá tudo. Ô geração preguiçosa, que não tem interesse. Vai o primeiro dia, o segundo dia, não gostei. Vai, investe, não dá em nada. Né? Pensa, ele falou assim, gente, tá difícil. Né?
Então, se você é o Zé Preguiça aí, então o diabo vai usar você na preguiça. Você não vai sair do sofá, irmão. E o último aqui é o pecado da inveja. Isso aqui é um perigo, gente. E dentro da igreja tem muito isso, hein? Em 50 anos eu vejo dentro da igreja muito isso. É um perigo, o pecado da inveja. Às vezes a pessoa tem dom e a pessoa fica ali, né? Ai, como eu queria tocar que nem aquele baterista, né? Não sou o guia não, mas quebra galho aí, né, guia? Mas tem gente não, que ele está ali e ele fica com inveja, né? Porque muitas pessoas têm um dom, né? Têm uma facilidade de tocar. E não é só isso, no dia a dia, na vida da gente, né? Pessoas invejosas que não têm o desejo de ver hoje a outra prosperar, de ser uma pessoa que possa se dar bem na vida, né? Então é o desejo exagerado por posses, status ou habilidade de outros, levando a um estado de tristeza, a ressentimento pelo bem alheio do outro, né? É caracterizada pela falta de alegria com o sucesso dos outros. Tem gente que fica triste, gente, por ver o outro ficar feliz na vida, se dar bem. Tem gente que não dorme, né? Como se a sua própria felicidade fosse ameaçada. Tende a ignorar as suas próprias conquistas e a focar no que os outros têm, desejando que eles percam o que têm ou que ela possa ter o mesmo. Olha só a situação da pessoa que tem inveja, né? Então eu coloquei aqui para vocês, eu não sei se vocês se identificou com algum deles, né? Eu creio que a gente se identifica, porque o pecado está aí na vida da gente, né? A gente fomos gerados no pecado, e enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai brigar com ele todos os dias, né? Vai ser a nossa luta para vencer o pecado. E com Sansão não foi diferente. Não foi diferente. Satanás, ele achou oportunidade para destruir, para derrubar o Sansão. Lá no 1 e no 2 diz assim, que dali Sansão foi até a cidade de Gaza. E lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, e então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando, vamos esperar o amanhecer e então nós o matamos. Gente, Gaza era um lugar que não era para Sansão estar ali. Aquele lugar não era para ele estar. Representa o lugar que o cristão não deve estar, é a zona de perigo. Não sei se vocês lembram, 2013, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Boate Kiss, lembra? Que pegou fogo naquela boate. A boate, ela tinha capacidade para 691 pessoas. Tinha de 1.000 a 1.500 pessoas naquele lugar. E entre elas, que morreram, foram 242 pessoas morreram. No meio dessas 242 pessoas, tinham cristãos lá no meio. Pessoas que professavam a fé de cristão. Aí eu fico pensando, aquilo era lugar para ele estar lá? Você acha que se ele não tivesse lá naquele lugar, ele não estaria vivo hoje? Então os lugares que você frequenta, revelam o que você procura. E não só é lugar físico, lugar virtual também. O que você vê aqui no seu celular, esse lugarzinho que você anda viajando e passeando, revela o que você é, né? E o que você procura. Você como cristão tem que ter discernimento, gente, do Espírito Santo para saber o lugar que você vai. Que ambientes você tem frequentado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tem lugar, irmão, que não é para você estar lá. É Sansão. Sansão foi nazireu, pessoa separada. Nós somos cristãos, povo de Deus, povo eleito, sacerdote real, povo escolhido, nação santa. Agora, o que esse povo, nação santa, está fazendo em lugar que é onde não há a presença de Deus, gente? Então, cuidado com o lugar onde você está frequentando. Por isso que eu digo, não brinque com o pecado. Sansão começou, olha lá, já em lugar que não era para ele ir. Então toma muito cuidado na tua vida, irmãos. Sansão ficou brincando com o pecado. Eu sou o cara, eu não caio no pecado. Sansão confiou nas suas forças, mas se esqueceu que a sua força vinha do Senhor.
Se o Senhor não segurar firme a nossa mão, nós vamos tropeçar. Quem nos segura é Ele e quem nos sustenta é Ele. Então cabe a nós fugir das janelas perigosas. E quando eu estava preparando essa mensagem, a gente fala assim, que o diabo entra pela porta, né? Então a gente tem que fechar a porta da nossa casa. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, então o templo representa uma casa, um lugar que Deus habita. E quando a gente fala de casa, a casa tem porta e tem janela. Só que quando eu estava pensando nisso, tem coisas na casa da gente que ela passa pela porta, mas tem coisas que não dá para entrar pela janela. Se você pegar muitas vezes um guarda-roupas montado, né, não desmontado, você passa ele por uma porta, mas pela janela fica difícil. Então tem muitas vezes na vida da gente que a gente fecha a porta da nossa casa, mas a gente esquece a janela aberta. Eu não estou dizendo as janelas de hoje que tem grade, né? Mas a casa representando uma casa antiga, a janela você poderia entrar e sair por ela. E eu pensei em 3 janelas. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu preparei de 3 janelas. Eu poderia citar várias, gente, aqui. Eu poderia ficar até amanhã falando de janelas que a gente abre na nossa vida para o diabo destruir a nossa vida. E eu citei 3. Vou citar 3 aqui para vocês. Janelas da amizade. Quando eu estava pensando nessa janela, eu lembrei muito das minhas filhas. Muito, 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 muito. E pensei em vocês. Muito em vocês. Por quê? Ele estava vivo, um amigo meu. E ele nazireu. Ele falou para mim, Zé, lá em casa, na casa da minha mãe, tem uma foto eu desde pequenininho. O pastor comigo assim no colo, a minha mãe e meu pai consagrando a minha vida ao Senhor, apresentando a minha vida ao Senhor. Esse meu amigo foi criado na igreja, foi crescendo, 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 como vocês aqui, ó. E chegou uma fase da idade deles, adolescência, que ele começou a andar com colegas de classe, coleguinhas de bairro, e ele começou de pouquinho em pouquinho se afastar da igreja. Ele começou a andar mais com os colegas do que a igreja, mais com colegas do que a igreja. Quando ele falou para mim assim, Zé, quando eu percebi, eu não estava indo mais na igreja mais. E quando chega uma época, é que eu e a Cátia sempre conversam, né, Cátia? Hoje a gente garra, põe na paratosa e vem na marra, né? Não tem jeito, vem na marra. Mas vai chegar um dia que eles vão ter escolhas. Vai chegar um dia que vocês vão ter escolhas. E o pai e a mãe não vai obrigar mais vocês a fazer o que eles querem. E o que aconteceu? Ele começou a andar com pessoas que não eram boas. Pessoas que começaram a afastar eles da presença de Deus. Até que um dia ele falou assim para mim, Zé, um dia eu fui na casa dos colegas e estava todo mundo se reunido, e a gente se reunia já para beber, ficar ouvindo uns tipos de música lá da nossa época lá. E quando eu entrei na sala, tinha uma hack, e eu olhei assim, eles estavam consumindo, né, droga, entorpecentes. E aí eu entrei, eu fiquei meio assim, ele falou, Zé, eu já fiz ProErg, né? ProErg que é programa das polícia militar, né? Levi, né? Que vai nas escolas, fala de droga. Já ouvi tudo isso, Zé. Já ouvi falar que droga é uma coisa que não é bom, que destrói, que gente, família se destrói por causa das drogas. Só que eu tinha uma revolta dentro de mim, tinha uma revolta dentro dele, por circunstância da vida dele. E aqueles colegas apresentaram aquilo para ele. Vai, meu, dá nada não, só uma cheirada. Não vai te custar nada. Aí ele falou que foi lá. Cheirou cocaína. Falou, Zé, depois daquela primeira cheirada, foi 7 anos na minha vida. A Cris está ali, né, Cris? Falei para a Cris, vou citar, sei lá, pode, direitos autorais? Ela falou, pode. Cris é prova disso, né? Ela falou, um dia alguém me apresentou. Eu sempre falo, gente, ninguém vai sair na rua do nada, assim. É o Zé, qualquer um vai... hoje eu vou usar droga. Não existe isso, gente. Não existe.
Não tem um casado aqui que de um dia para a noite levanta e fala assim, hoje eu vou trair minha mulher. Não existe isso. Então o diabo ele vai fazer o quê? Ele vai usar janelas. Devagarzinho, ele vai usar janelas. Então a pergunta que fica para nós, e ó, para vocês, o Urigui está aí, a Suta é o pai de vocês, né? Estão te aconselhando aí o tempo todo. Então, escuta o Zé agora, pelo menos Zé, escuta o Zé aí. Essa decisão está te levando perto de alguém? Ó, as amizades. Quem é a tua turma? Quem é a turminha lá que vocês andam na escola, no bairro? Quem são as pessoas que você conversa? Com quem que você anda conversando? Essas pessoas vão definir o seu destino, você pode ter certeza, gente. Esse meu amigo, esses colegas que ele conviveu, você viu o destino de onde ele foi parar? 7 anos. Ele falou, Zé, graças a Deus que Deus tinha um plano na minha vida, e eu consegui me libertar, hoje ele está na igreja, está firme com Jesus. Essas pessoas vão definir para onde você vai, é as suas amizades que vão definir o seu futuro. É assim que ele arrebenta as pessoas e não tem nada demais. O diabo é assim, né? É bonito, é belo, é atraente. Cuidado, não brinque. Os seus relacionamentos vão selar o seu futuro. Então, para todos nós aqui, gente, cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado. Toma muito perigo mesmo com o diabo. Ele não brinca. Ele não brinca. A segunda janela que eu vou estar falando com vocês aqui nessa noite é as janelas da oportunidade. Gente, todo mundo tem uma fraqueza, como eu disse aqui. Amigão meu, homem de Deus, servo do Senhor, casado, uma família linda, uma pessoa abençoada. Eu sempre falava para ele assim, se a minha filha casar com uma pessoa que é metade de você, eu já estou feliz. Eu falava sempre para ele isso. Pensa um homem bom, gente, um homem bom, abençoado. E um dia a gente trabalhou junto muitos anos, pessoa abençoada, nazireu também, homem de Deus. E um dia a gente conversando, ele falou assim para mim, Zé, a minha esposa, ela tem o desejo de ser uma pessoa rica, ambiciosa, de ter dinheiro. Ele falava para mim, ela sempre quer mais, sabe aquela pessoa ambiciosa, sabe aquela pessoa que nunca teve nada na vida e quer ser gente que tem dinheiro? Não estou falando que você não pode ter dinheiro, né? Não estou dizendo isso. Mas era a fraqueza dela. Entra aqui na ganância, né? É isso, né? Que a gente leu. Desejo por dinheiro, por bens materiais, por fama, por status. Isso é um perigo. Né? A palavra de Deus fala disso. Né? Aquele que anda atrás do dinheiro é tentado, né? Dinheiro é tentação. Toma muito cuidado. Né? E ela arrumou um trabalho. E nesse trabalho, ela começou a ter oportunidades. Foi tendo oportunidades, foi subindo de cargo nessa empresa, foi indo. E quando não foi percebendo, ela já foi se distanciando da família, foi tendo muito mais tempo com o trabalho. E esse meu amigo casado, ele falava assim para ela assim, você não acha que você está errado? Você está correndo atrás de uma coisa, mas você está deixando de lado o mais principal, que é a nossa família. Não, você que não é interessado em nada, você parece que estacionou no tempo, e o que eu estou fazendo é para nós, é para o nosso melhor, é para o nosso conforto. E resumindo, o patrão deu uma oportunidade para ela, dela chegar ao topo da empresa, e quando ele percebeu não digo um vacilo dela, né, mas de Deus, ela estava traindo ele com o patrão da empresa. Esse colega meu sofreu muito, a gente chorou muito, foi um momento muito difícil da vida dele, acompanhei ele por muito tempo. E o diabo destruiu a família, separou a família para um lado, ele para o outro, filhos para um lado, filhos para o outro. Essa semana a gente conversando, orando pela vida dele, falou, Zé, como é duro. É a mulher de lá me pondo eu contra os meus filhos, sabe? Fica aquele inferno, gente. Uma família que Deus constituiu lá, os 2 novinhos, na simplicidade, na casinha simples, no carrinho simples, mas a ambição levou ela numa oportunidade que destruiu o casamento dela. Então eu quero dizer para você, cuidado com as oportunidades que o diabo tem colocado assim na tua mão.
Cuidado. Ele só precisa de uma janela. A terceira janela são janelas virtuais. Eu acho que essa janela aqui hoje é o que está mais aflorada aí, né? As mídias, né? Janelas virtuais, armas perigosas que está destruindo adultos, jovens e crianças. Cuidado com o que você está vendo na internet e teclando no seu celular. Gente, eu me lembrei daquele versículo, né, de Adão e Eva, lá em Gênesis 3:6, que diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável. Para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido, que comeu também. O pecado ele é muito atraente, é muito gostoso o pecado. E como exemplo, eu coloquei exemplo de pessoas aqui, e esse aqui eu coloquei o meu exemplo. Quando eu estava na minha fase aí, igual vocês aí, os meninos, eu tive contato primeira vez na minha vida com a pornografia. E naquele tempo, gente, como era difícil, hein? Para nós era duro, hein? Não era fácil, não era essa facilidade que hoje tem, que você está na sua mão. Hoje você acessa o que você quiser na internet. E eu tive a oportunidade de entrar nesse... Oportunidade não, né? Deus me livre, né? Eu não queria ter essa oportunidade. Mas o diabo, ele sabia onde era a minha fraqueza, como um jovem, um adolescente. Eu abri essa janela da minha vida e ele entrou. E foi devagarzinho. E o que foi o pior de tudo isso? Que a pornografia, ela percorreu a adolescência, juventude, e eu casei, o que eu fiz? Eu deixei de deixar a pornografia lá e eu trouxe ela para dentro do meu casamento. Aí você imagina, né? Imagine só. Uma pessoa que convivia com a pornografia dentro do casamento, e o diabo quase destruiu meu casamento. Por isso que eu falo para você, a gente se vê aqui na igreja, aqui, ó, esse casal aqui, é tudo bonitinho, né? Mas ninguém imaginava que lá no meu escondidinho, no meu secreto, onde a Kátia não via, né, Kátia? Eu estava lá. E o pecado só aqui, ó, na minha vida. Eu só aqui. Quase que acabou meu casamento. Casa, gente. É por isso que muitas vezes quando um casamento acaba, as pessoas falam, nossa, mas eles viviam tão bem. Nossa, mas olha, a gente viu os dois lá na igreja, era uma benção. Gente, não se engana. Não se engana, gente. Eu estava conversando no PGM aqui sexta-feira. A gente conversando, o pastor Renato fazendo desafio para as pessoas. Gente, tem gente que não lê Bíblia, tem gente que não ora. Estava contando da Kátia ali, eu falei, pessoal, gente, eu admiro a minha esposa. Ela levanta todo dia, faz o café, eu tenho meu comunhão com ela, 5 horas da manhã, a gente faz nosso devocional, ora. Depois que as meninas acordam, gente, ela vai lá, vai ler Bíblia, vai orar com as meninas. Aí eu falei para o pessoal, falei, gente, tem gente lá na igreja que não tem tempo para nenhum dos filhos, gente, nem ora. Pessoas testemunhou lá para nós, né, pastor Renato? Eu vou falar aqui, pastor, eu não leio a Bíblia mesmo. Eu estou errando, eu estou falhando. Gente, você não está lendo o Bíblia, você não está orando, filho. O diabo, sabe aquela brechinha ali, ó? Aqueles 7 pecados capitais, essas janelinhas suas aí, ele só está esperando a hora. Ele só está esperando a hora, meu filho, para te derrubar. Ó, Satanás não tem pressa para te derrubar. O diabo não está de brincadeira. Ele está apenas dando um tempo para você. Ele é um psicólogo milenar. Tá vendo isso? Psicologia, ó, começou lá com Satanás. É o maior psicólogo. Ele só está aqui, ó. Só aqui. O maior professor de psicologia é Satanás. Tá? Então você pensa que ele brinca com você? Eu coloquei um exemplo. Porque, gente, eu conheci um senhor, amigão, eu trabalhava no posto, cliente. Filhos criados. Uma pessoa bem-sucedida na vida, aposentado da polícia, tinha um emprego paralelo com o da polícia, era uma pessoa bem-sucedida, casa, uma pessoa bem vivida, pessoa boa financeiramente. A janelinha dele deixou aberta. Ele separou da esposa, o diabo colocou uma pessoa na vida dele, destruiu o casamento dele. Depois ele casou de novo, a mulher que ele casou morreu.
a vida dele é assim, ó, acabou. Pessoa velha, de repente tem os mais velhos aqui, eu estou sossegado, o diabo não derruba mais não, brinca. Acho que você está aí na sua idade aí, gente, vocês não sabem quem que é o diabo, gente. O mal te observa de manhã, de tarde e de noite. Você pensa que ele dorme, que é que nem nós? Tá aqui, ó. A turma dele faz plantão 36 horas, igual o Unibanco lá, que era 36 horas, né? O diabo é assim, gente, ele não brinca no ponto. Eu sempre digo assim, quando a gente casa, que você vai lá na igreja, né? Eu vou falar por mim quando eu casei lá na Central. Quando você chega na igreja, os convidados, o diabo foi o primeiro a chegar. Eles mandam lá um lá no banquinho, lá e fica lá o primeiro. Quando o pastor Isaías estava lá, e que a graça do Senhor, que a comunhão abençoe a Cátia, José Augusto, né? O diabo fala assim, eu quero ver até onde vai isso aí. Vai desistir não. 23 anos de casado, né? Balança, como diz o outro, o cachimbo para ver, né? Se ele não derruba, né? Brinca. Então, gente, não é brincadeira. Por que eu estou vindo aqui falar isso para vocês? Porque eu fui réu disso, eu vivi isso na pele. Eu falo isso aqui por amor para vocês, né? O pecado, o que ele faz na vida da gente, gente? Ele tira a alegria da nossa salvação. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Salmo 51, 12, né? Ele põe em dúvida a nossa salvação. Gente, quando eu estava no meu pecado, a gente tem que entender uma coisa. Quando um dia a gente entregou a nossa vida para Jesus, o nosso nome está lá no livro da vida, a gente entende que Deus não é assim, o Zé peca e apaga do livro. Aí ele reconcilia, pede perdão, vai lá e escreve de novo. Não. Se você um dia na sua vida, como acho que cada um de nós aqui que já fez isso, já teve esse encontro com Deus, entregou a sua vida, entendeu que o Senhor Jesus é o teu Salvador, seu nome está lá, querido. E a gente tem que entender que não é a mentira que vai te levar para o inferno, não é porque você adulterou que você vai para o inferno, não é porque o Zé via pornografia que vai para o inferno, não é isso que te leva para o inferno, não é pecado, não é isso. O que leva a gente para o inferno é aquilo que Adão lá no Éden fez, que foi quebrar a comunhão dele com Deus pelo pecado. Então isso nos separou de Deus. Mas Jesus veio e nos fez uma nova aliança. Então quem faz essa nova aliança é Jesus. Então a partir do momento que você aceitou Jesus, essa aliança foi feita. Mas como a gente ainda vive num corpo que tem pecado, então a gente é vulnerável ao pecado. A gente todo o tempo aqui, está os 7 pecados capitais aí, aonde a sua fraqueza, quando você nem perceber, uma hora, com descuido, né? Eu digo que o pecado na vida da gente tem que ser um acidente, gente. É um acidente, tem que ser. Não é uma coisa que tem que acontecer toda hora. Você bate carro toda hora? Se todo dia você andar nesse tanto, você sair batendo no seu carro, vai virar uma lata de sardinha, você vai ter mais carro, né? Haja carro para você sair batendo. Acontece, quando aconteceu, foi algo, né, imprevisto, você não queria, aconteceu. O pecado tem que ser assim na nossa vida. E o que acontecia comigo quando eu praticava esses atos de pornografia? Me dava uma tristeza e o diabo coloca em dúvida a tua salvação. Se você está em pecado, e você vai falar, é verdade, Zé, isso acontece comigo. Eu fico em dúvida, eu não sou de Deus, não. Acho que aquilo que um dia eu fiz ali, de entregar minha vida para Jesus, aquilo ali acho que foi só um momento, né, de sentimento. E o diabo fica assim no teu ouvido. Você vai perdendo a alegria da salvação. Você não vai ter prazer. Então o pecado ele faz isso, ele tira essa alegria, né? E como é tão bom você ter, né, a certeza da sua salvação, você ser feliz de hoje, as nuvens, o Senhor me levar e você falar assim, eu estou em paz porque minha vida está com Jesus, né? Isso é a alegria da salvação. O diabo ele tira isso da gente. Segunda, gente, essa daqui é doída, é triste. A lei da semeadura. Olha aqui, ó, um versículo que todo mundo aqui conhece, eu creio. Não se engane, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Ninguém escapa dessa lei. Tem muita gente pagando o preço pelo pecado. O pecado traz consequências e algumas irreversíveis. Gente, quando a gente brinca com o pecado, que o diabo vai lá e destrói e passa a rasteira na gente,
Tem situações na vida da gente que é reversível, que tem jeito, Deus restaura, muda, mas tem certo tipo de pecado que não tem mais jeito. Esse meu amigo mesmo, o casamento dele acabou, destruiu, não tem mais de voltar mais, acabou. E hoje também ele já está constituído, Deus deu uma mulher de Deus para ele, já restaurou a vida dele sentimental. Mas tem coisa na vida da gente, a gente vai brincando, não é que o pecado vem e pega a gente. Tem quanta gente aí hoje, gente, eu falo assim, eu estava em casa aqui, tem 1 ano e 3 meses que eu fico pensando para vir aqui, né? Aí eu ficava pensando assim, gente, se as pessoas soubessem, ou tem um colega meu que ele fala assim, o BO, né? Ele fala assim, né? O BO que é brincar com o pecado, ele não brincava. Porque depois vem, gente, a semeadura vai vir. A minha área, sempre que eu pecava, Deus nunca tocou na minha saúde, nunca. Ele nunca tocou em saúde, aí ele tocava no meu bolso, no dinheiro. Toda vez que eu errava, eu tomava um prejuízo financeiro. Aí o Espírito Santo falava assim para mim, assim, tá vendo? Continua pecando. Ixi, já tomei, né, Cátia? Já dava para andar de HRV hoje, né? Não era mais de Paraty, né? Acho que já foi tanto dinheiro. Rondão Civic, aí ó, perdeu a benção. Vai, pecado não é gostoso? E é assim, você vai pagar um preço. Quando você menos esperar, por isso que tem gente que a vida dele, ele vai semeando, quando chega lá na frente, começa a dar tudo errado. Aí o boleto chega, né? Eu falo que é a Receita Federal de Jeová, ele vai só anotando lá, ó. Aí Jeová fala assim, ô Gabriel, faz o boletão do Zé aí e manda para ele lá, para ele pagar a conta lá que ele está devendo aqui. A conta vem, gente, não brinca. A Kátia está ali, Kátia, eu chorei ou não chorei? Sofri, não sofri? Essa mulher viu o sofrimento, eu paguei um preço pela pornografia. Para mim ser liberto, para mim estar aqui hoje falando isso para vocês, eu paguei o preço mais alto. Gente, vocês não imaginam. Essa mulher já viu chorar que nem criança. Mas doeu, mas Jeová moeu, mas moeu, espremeu até não sair nada. Acho que é por isso que eu estou magro desse jeito, né? Mas espremeu mesmo, mas sem dó. Vocês riram, mas não é fácil não, né? Gente, então assim, a lei da semeadura, gente, não brinque. É batata. Pecou, é semeadura. E a semeadura, aprende uma, viu? A semeadura nunca é para os outros, é para a gente. Quando a gente semeia, é para nós colher, não é para o outro colher. Então, por isso que a gente que colhe, não é para os outros, não. O terceiro, se prepare para a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o que é uma pessoa irrepreensível? Você já viu aquela pessoa que ela trabalha e que o patrão não precisa chamar a atenção dela, né? Tem aquele funcionário que trabalha lá 20, 30 anos, o patrão nunca precisou ir lá chamar a atenção dele, é uma pessoa irrepreensível. E como é bom um dia que a gente chegar diante de Jesus, né? Eu fico imaginando assim, Jesus lá assim, e eu chegar diante dele, ele me dá um abraço e fala assim, Zé, você não foi perfeito, eu sei que você era falho, cara, mas, você lutou com todas as suas forças, e você é uma pessoa que deixou muito feliz pela sua vida como cristão, como esposo, né? Então, como é bom, gente, a gente chegar um dia diante de Deus e ser uma pessoa irrepreensível diante de Deus. Que alegria vai ser para nós, né? Imagine Jesus chegar lá e falar, rapaz, pelo amor de Deus, hein, você deu trabalho, hein? Tá louco, hein? Se não é minha graça, não vem mesmo, hein? Vem na marra ainda, né? Já pensou, né? Mas Jesus não. Jesus, ele nos ama, ele nos dá a oportunidade todos os dias. Então, vamos evitar o pecado. Porque, para que o dia que Jesus chegar, a gente ia abraçar ele olhar para a gente assim e falar assim, ó, valeu, hein, Zé? Parabéns. Eu vi essa frase aqui, eu achei muito bonita. Olha que interessante, ó. Abraão mentiu, mas ele não passou o resto da vida dele mentindo. Jonas fugiu, mas não passou a vida fugindo. Davi adulterou, mas não passou a vida cultivando o adultério. O Zé viu pornografia, mas graças a Deus eu não vou morrer vendo pornografia. Então a gente tem momento, olha lá Davi, olha eu, olha as pessoas que um dia brincaram, né? Você não precisa mais viver, você vai morrer na prática do pecado. Uma coisa é você errar,
Outra coisa é você fazer do seu erro um estilo de vida, é que eu fazia. Felizmente, a pornografia era um estilo de vida, eu gostava daquilo, o pecado me amarrava naquilo. Né? Então, na sua área aí, que a gente pôs lá os 7 pecados capitais, que você se identificou e aonde você está pecando, luta a Deus. Aí você vai falar, Zé, mas como é que eu faço para vencer o pecado? Gente, o pastor Renato, ano passado, veio aqui na frente, ele pregou um domingo sobre ler a palavra, oração e jejum. Ele deu aqui a aula de como você venceu o pecado. Há um ano atrás, mais ou menos, né, pastor, que ele trouxe essa palavra. Aí no PGM eu fiz essa pergunta. Ele pregou um ano atrás, ele veio aqui um domingo falando sobre a palavra, outro domingo sobre oração e outro domingo sobre jejum. Aí eu falei para ele, será que de um ano para cá, quem que jejuou aqui nessa igreja? Ele pregou, falou do jejum. Quem que é os glutão aqui que não tem coragem de segurar a boca aí meio período, um dia, não sei, para não... E aí? Não teve uma situação lá na Bíblia que foram tentar expulsar um demônio lá? E não conseguiram? E chegaram em Jesus, aí falaram, Jesus, a gente foi tentar expulsar o demônio ali, mas não saiu. Aí o que ele falou para Jesus? Jesus falou para eles, aquilo ali ó, é uma casta, aquilo ali só sai com jejum e oração. Ó, jejum, muitas vezes nós oramos, mas ninguém jejua. Eu falei, e onde é um demoniado aqui que tinha uma casta dessa aí? E aí? Ele vai embora com a casta, porque se ninguém jejuar aqui, ele falou, é a Bíblia que só sai com jejum e oração. Então nós temos que estar preparados, gente. Mais uma vez eu repito, PGM, pessoas confessando, não leio Bíblia, gente. Você não lê Bíblia, você não ora, gente, você é vulnerável ao calcanhar de Aquiles. Ele só vai esperar a hora, só um momento dessa fraqueza aí que você tem aí, ó, e ele vai te derrubar. Depois não adianta chorar. Depois, igual eu falei, muitas vezes tem coisa que é reversível, tem coisa que não vai ser, e você vai levar isso pro resto da sua vida, porque você está brincando com o pecado. Agora eu quero deixar um conselho de Deus essa noite, para ficar gravado no seu coração. O primeiro conselho que eu quero deixar para você, cuidado com o que você está vendo. Toma muito cuidado, gente. Muito cuidado com o que você está vendo na sua vida. Isso aqui, ó, são portais, tá? Na sua vida, são portas, janelas. Cuidado com o que você está ouvindo na sua vida. Cuidado com seus ouvidos, né? Cuidado, mãozinha, né? Tem. Cuidado, olhinho, o que vê, né? Cuidado com aquilo que te influencia. Lembra, Levi, da mensagem? Levi trouxe uma mensagem aqui, influencer, não é? As pessoas que te influenciam na sua vida. Cuidado com aquelas pessoas que estão influenciando a sua vida, viu, jovens aí, adolescentes? Principalmente nas redes sociais. Gente, esse negócio de rede social aqui, ó, tá demais, né? A gente só está vendo casos aí de crianças tirando vida, outros tirando vida de pessoas, tudo por causa de rede social. Está destruindo casamento, pessoas. Busque ter bons exemplos para que você possa ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Gente, eu louvo a Deus pela oportunidade de um dia eu ter me arrependido e estar aqui. Eu poderia hoje não estar casado, eu poderia hoje não estar aqui mais nesse lugar aqui falando com vocês. Eu faço parte de um projeto que leva jantas para drogados toda segunda-feira ali na rodoviária. Eu estava conversando com a coordenadora do projeto uns 15 dias atrás. Eu falei para ela assim, e as pessoas que estão lá nesse projeto? São muitas pessoas que têm traumas, que têm problemas, que teve frustrações na vida. Ela falou, Zé, é triste. Tem médico, tem dentista, tem pastor, tem diácono de igreja, dá dó. Gente, pastor, aí você vê um pastor Renato aqui, né? Tá lá nas drogas, o pastor. Janelas. Um dia estava na frente aqui, ó, pregando, pastor. Tá lá nas drogas, lá perto da rodoviária onde fica ali, na linha do trem. Tá vendo? Então não brinca com o pecado, gente. Eu estou vindo aqui por amor. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração, o Senhor falou, vai lá, avisa, gente. Porque tem gente que, se eu estou falando isso aqui para vocês, é porque tem gente precisando ouvir. Tem gente que, graças a Deus, hoje está resolvido com Deus.
Uma pessoa que brincou com o pecado, como eu, já me acertei com Jesus. Hoje procuro ter uma vida, né, correta, uma vida de santidade, vigiando, né, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Mas eu sei que tem gente aqui que está vacilando. Tem gente aqui que está brincando. A janela dele está aberta, o diabo já está dentro da casa dele, já habitou seu coração e a sua mente, e ele só está achando mais um pontinho para te destruir. É por isso que quando você está aqui na igreja, de repente você escuta assim, fulano, meu Deus, ai fulano, vixe, olha lá. Não é de um dia para outro, ele veio trabalhando. Repito falar, psicólogo milenar, só está aqui, ó. Só está te observando, só está te observando. Então eu louvo a Deus pela minha vida, por eu estar aqui podendo ser um boca de Deus para avisar vocês, não brinquem com o pecado. E enquanto a gente viver nessa terra, a gente aprende uma coisa que eu aprendi. Aonde as nossas fraquezas aí, os 7 pecados capitais, enquanto a gente estiver vivo, ele vai acompanhar a gente. Eu vi uma vez um pregador falando que o pastor Shed, ele já estava velhinho, né? E ele estava no aeroporto e ele andava com um jovem, porque ele já, a idade dele avançada, então ele andava com um jovem para auxiliar ele nas viagens, nas pregações dele. E eles estavam no aeroporto sentados, os dois lendo um livro, esperando a hora do voo. E aí diz que vinha uma mulher sensual. Ela apareceu lá e veio andando. Aí o jovem que estava com o pastor Shed, lendo o livro, olhou para a moça. O olho andou, ele desceu, baixou. Pastor Shed olhou, baixou. E a moça sensual passou por eles. Aí o jovem falou assim para o pastor Shed: ai, pastor Shed, eu não vejo a hora de chegar a estar com Jesus, para mim nunca mais ser tentado por isso. Pastor Shed olhou para ele e falou assim: eu também. Vocês entenderam? Então, gente, todos nós somos vulneráveis. Todos nós. O pecado está aí, ó. O pecado está aí. Então não brinca. Eu com amor, Zé Augusto, que está aqui falando da minha vida para vocês. Pessoa que o diabo já brincou comigo, eu já brinquei com ele. E paguei um preço muito grande. Mas louva a Deus, está aqui. Estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor. E que Ele cuide de vocês, tá? Cuide de vocês. Vocês têm uma igreja, tem pastores, tem PGM. A gente tem tudo. Tem estrutura, tem ensinamento aqui para poder nos fortalecer. Tem a palavra, né, que nos dá armas para a gente vencer o pecado. Então, vigia, gente. Vigia, que eu não quero que vocês amanhã seja notícia ruim aqui. É tão duro, né? A gente está aqui como uma família de Deus. E amanhã você poder ouvir notícias de irmão, onde o diabo destruiu a vida dele. E você falar assim: puxa vida, que pena, que triste, né? Então, a minha vontade de coração para vocês: permaneçam em pé aí, gente. E vamos caminhar com Jesus. E se precisar aí, estamos aí, temos o pastor, né, pastor Érico, tem o guia aí com os Josa, tem nosso PGM, gente. Uma coisa assim que também eu quero dizer para vocês, mas o combinado foi com ele, ele não falou não. Pra gente cuidar do nosso coração, cuida do nosso coração. Tá bom? Agradeço a oportunidade. Amém? Obrigado, Zé. O Zé, ele preparou essa mensagem já há algum tempo e a gente veio falando. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Quando nós saímos da nossa casa e nós chegamos para um lugar como esse, a gente vem com o coração aberto para um toque do Espírito Santo de Deus. E eu não sei qual é o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado em busca de um relacionamento de intimidade com o Senhor.
em busca talvez de um relacionamento de santidade. Talvez o toque do Espírito Santo de Deus tenha sido para você hoje algo que você precisa abandonar. E eu não queria que você saísse daqui nessa noite sem assumir um compromisso de ter uma mudança radical nessas áreas que talvez tenham dominado a sua vida. Então eu queria que você falasse com Deus nesse momento. E que esse toque do Espírito Santo de Deus se torne em um momento de confissão entre você e o Senhor. E você diz: Deus, olha, eu estou entendendo isso. E eu sei que eu preciso abandonar isso, Senhor. Talvez há muito tempo você não tenha tido forças para reagir, e hoje é o dia que Deus está dizendo: olha, eu estou contigo. Eu sou aquele que venceu o mundo. Eu sou aquele que sei a luta que você tem tido. E eu sou aquele que pode capacitar você a abandonar aquilo que tem dominado você. Qual é o desafio e o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração? Quero pedir para que todos fiquem de pé e ainda de olhos fechados. Mas eu queria que nesse momento você pudesse falar aí com Deus no teu coração. Você que está aí na internet, talvez seja o momento de você fechar os teus olhos e falar: Deus, olha, hoje eu reconheço que preciso tomar algumas atitudes. Queridos, uma das coisas mais maravilhosas que a obra de Cristo fez, Ele nos deu a oportunidade de reconhecer o nosso erro, mas Ele é aquele que nos dá a oportunidade de recomeçar de um jeito em que a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas possam glorificar o nome de Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus nesse momento, Pai, na autoridade de Cristo Jesus, para que o Senhor, ó Deus, ouça a oração de cada um dos teus filhos, Pai, e que nessa noite, Deus, cadeias sejam quebradas, ó Deus, e possa haver libertação, Deus, de qualquer tipo de aprisionamento, ó Deus, de pecados que têm dominado, ó Deus, a mente, o coração, por aqueles, ó Deus, que estão aprisionados por vícios, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o teu poder restaurador, ó Deus, possa trazer libertação. Pai, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa agir de uma forma extraordinária, Deus, onde a presença do teu Espírito, ó Deus, seja algo, ó Deus, tão visível, Deus, que nós iremos, ó Deus, caminhar vencendo, ó Deus, aquilo que humanamente é impossível, mas que com o Senhor nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós oramos com coração grato e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.